1 Crônicas capítulo 12, Unidos para a grande batalha. Este capítulo acrescenta alguns detalhes sobre o tempo em que Davi encontrava-se em Ziclag, enclausurado por causa de Saul, que o perseguia implacavelmente. Foram até ele homens valentes e armados com arcos, e que sabiam atirar tanto com a mão direita quanto com a esquerda, e eram dos irmãos de Saul. O chefe era Aiezer, depois Joás, os filhos de Semaã, o gibeadita Jeziel, Peleg, os filhos de Asmavete, Eraca e Jeú, o Amatotita, entre outros que a Bíblia lista até o verso 6. Os gaditas tinham ido se juntar a Davi na fortaleza. Todos eram homens de guerra e ágeis como os cabritos sobre os montes. Davi não confiava muito neles, e no versículo 17, ele os adverte que se eles vieram em paz para o ajudar, o coração deles se ligaria ao deles, mas que se tivessem vindo para o trair diante dos inimigos dele, sendo que ele não havia feito nenhum erro e não havia nada em suas mãos, que o Senhor os repreendesse. Então o Espírito veio sobre Amassai, que era o chefe dos capitães, e esse lhe disse: Somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com os teus ajudadores, porque o teu Deus te ajuda. Então Davi os recebeu, e fez deles capitães de suas tropas. E ali estavam também alguns de Manassés, que passaram para o lado de Davi, quando ele tinha retornado da batalha contra Saul, ao lado dos filisteus, pois estes, os filisteus, o repeliram, dizendo que ele passaria para o lado de seu mestre Saul, com perigo para suas cabeças. Na verdade, como eu já disse, o próprio Deus não permitiria que Davi lutasse contra seu próprio povo, e a situação dele estando em Ziclag, na terra dos filisteus, era temporária e estratégica, pois ele seria o rei do seu povo Israel. Imagino que se ele lutasse contra eles, mesmo estando abrigado pelos filisteus contra Saul, jamais ele seria eleito rei pelo seu povo. Então, alguns da tribo de Manassés se uniram a ele, junto com os de Gade e os de Benjamim. E todos ajudaram a Davi contra os salteadores, porque todos eram muito fortes e valentes. E naquele tempo, dia a dia, iam se juntando a Davi, muitos das tribos de Israel, para o ajudar, até que este formou um grande exército, como o exército de Deus. E o número dos que vieram a ele eram 6.800 da tribo de Judá, 7.100 da tribo de Simeão, 4.600 dos filhos de Levi, 3.600 aronitas, liderados por Joiada, 22 capitães de Zadok, 3.000 da tribo de Benjamim, que antes faziam guarda a Saul, 20.800 de Efraim, todos fortes, valentes e famosos por sua coragem, 18.000 da tribo de Manassés, 200 da tribo de Issacar e todos os seus irmãos, 50.000 de Zebulon, 1.000 capitães de Naphtali e mais 37.000 soldados, 28.000 da tribo de Dan, 40.000 da tribo de Aser, 120.000 dos Rubenitas, Gaditas e da meia tribo de Manassés. Todos esses homens de guerra se ordenaram para a batalha contra Hebrom, para fazer de Davi o seu rei. E estiveram com ele por 3 dias, comendo e bebendo. Os da tribo de Issacar, Zebulon e Naphtali trouxeram pão, carne, farinha, bolos de figos, cachos de uvas, vinho, azeite, além de bois e ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel. A bênção de Deus estava sobre Davi, e de um momento para o outro, tudo mudou para ele, e ele podia contemplar os planos de Deus sendo preparados para se cumprirem na vida dele. Busque sempre em sua vida viver os planos de Deus. Todos os planos que você mesmo fizer podem se frustrar e te trazer tristeza, mas os planos de Deus jamais são frustrados.
Os guerreiros leais que Deus colocou ao lado de Davi estavam lá porque reconheciam que sobre ele estavam a bênção do Senhor. Nessa batalha que você entrou, você nunca estará sozinho. Aqueles homens viam em Davi o caráter dele, e isso os atraiu para lutarem ao seu lado. Procure você também estar sempre ao lado de pessoas que você conheça seu caráter e reconheça sobre elas a bênção do Senhor. Se é para entrar numa guerra, entre do lado dos vencedores, ou melhor, dos mais que vencedores, que é o que nós somos em Cristo Jesus. O reino de Saul é um exemplo dos reinos deste mundo, caracterizado pela desobediência e pela vontade do homem afastado de Deus. O reino de Davi tipifica o lugar do centro da vontade de Deus, para onde convergem aqueles que querem combater as guerras do Senhor. Todos que querem se alinhar a essas fileiras devem estar na casa do Senhor, debaixo da palavra e das ordens do Todo-Poderoso, armados com a armadura de Deus, descrita em Efésios 6:11. Ainda há tempo de se alistar para essa guerra, que não é vencida com armas, espadas e lanças, mas com a poderosa, preciosa, viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Nada é mais forte, mais poderoso e mais garantido do que essa palavra. Ainda estamos aceitando inscrições e voluntários para a batalha. O relógio está girando e chegará o momento em que as portas se fecharão e que os que ficarem de fora baterão e gritarão, mas não haverá mais tempo para eles. Não fique de fora. Aceite o convite do Senhor. Ele te diz: vem. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Ah, se você soubesse o bem que nos faz aceitar essa palavra. Que o Espírito Santo te convença. Em nome de Jesus. Até amanhã.